Oi, família. Olá, meu nome é Wellington Antunes. Nessa aula nós vamos tratar sobre o tema Poder Judiciário e vamos fazer um destaque especial acerca dos órgãos do Poder Judiciário. Vamos analisar como funciona a estrutura do Poder Judiciário e vamos também verificar como se dá a composição dos principais órgãos do Poder Judiciário. Tudo bem? Vamos lá? Olha só então, nosso tema Poder Judiciário, órgãos do Poder Judiciário. Veja bem, quando a gente trata do tema órgãos do Poder Judiciário, esse tema ele permeia toda a estrutura do Poder Judiciário. Por quê? É verdade que o artigo 92, ele começa falando dos órgãos do Poder Judiciário. Porém, esses órgãos tratados no artigo 92, eles são disciplinados nos demais artigos, o que muitas vezes faz com que, para que a gente possa realmente entender como funcionam os órgãos do Poder Judiciário, exige que se faça um estudo, né, do artigo 92 até o 126, porque nós temos órgãos do Poder Judiciário dentre todos esses artigos aí. Vamos aqui começar então nas nossas notinhas introdutórias. A primeira questão básica é que o artigo 2º, ao tratar dos poderes da União, ele fala do poder legislativo, ele fala do poder executivo e ele também fala do poder judiciário. O poder judiciário é um dos poderes da União, é um poder independente e é um poder que deve atuar em relação aos demais com harmonia. A independência do poder aqui, por exemplo, se nós pensássemos apenas no Poder Judiciário, a independência dele está, por exemplo, na garantia do seu autogoverno, da sua autonomia e também das garantias de que dispõem os juízes, por exemplo, a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade do subsídio. O que é que nós temos? O Poder Judiciário, ele tem como função típica, a função jurisdicional. Se nós pegarmos o artigo 5º, inciso 35, nós vamos ver que a lei não pode excluir a lei não pode excluir da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. Então, a função típica do judiciário é a função o quê? Jurisdicional. Que é exatamente a função de dizer o direito no caso concreto. Iuris vem do latim e significa direito. Dicional também vem do latim e significa dizer. Buscamos o judiciário para que ele diga o direito no caso concreto. Vale destacar que o Poder Judiciário, além da função típica, ele exerce funções atípicas. Função atípica é a função secundária, típica é a predominante, é a principal. Ele exerce função atípica administrativa e também função atípica normativa. Por exemplo, se a gente pensar no próprio artigo 96, nós vamos encontrar essa ideia de ele administrar, fazer um concurso, realizar uma licitação, elaborar um regimento interno, enfim, essas disposições são importantes. Dentro da temática dos órgãos do Poder Judiciário, é importante nós destacarmos o artigo 92, parágrafo 1º. O parágrafo 1º do 92 diz que o Supremo Tribunal Federal,
o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário criado pela Emenda 45, e também os tribunais superiores. E aqui vale destacar que Tribunal Superior, nós temos 4 na Constituição, que é o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. A Constituição diz que o Supremo, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores, todos eles têm sede em Brasília. Lembrando que Brasília, pelo 18, parágrafo 1º, Brasília é o quê? É a capital federal. É comum, bastante elementar, dizer que eles têm sede no Distrito Federal, o que torna errado a assertiva, porque Brasília é uma região administrativa. Brasília é menor do que o Distrito Federal, está contida no Distrito Federal. Questão importante também no 92, é o 92, parágrafo 2º. Dá uma melhoradinha nesse parágrafo aqui, né? Ah, agora ficou bonitinho. Ó, que diz o quê? Que o Supremo Tribunal Federal mais os tribunais, voltando, passou aqui, os tribunais superiores. Perceba que nesse parágrafo 2º, o CNJ ficou de fora, percebeu? Eles têm jurisdição nacional. Vale dizer, julgam processos provindos de todas as partes do território nacional. A pergunta básica, por que o CNJ não entrou no parágrafo 2º? Porque o CNJ é um órgão meramente administrativo. O CNJ não entrou por quê? Porque ele não possui função jurisdicional. O Supremo declarou a constitucionalidade da criação do CNJ, mas deixou claro que o CNJ é um órgão administrativo de controle interno do Poder Judiciário, órgão administrativo de controle interno do Poder Judiciário. Depois, vale a pena dar uma olhada lá no artigo 103b do texto constitucional. Legal, vamos seguindo. Agora, vamos aqui analisar um organograma sintético do Poder Judiciário. Opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu aproveitar esse tópico 2, aproveitar que passou aqui, olha só. O nosso item 2, só para que a gente tenha aqui uma visão geral. O 92 fala assim, são órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, lembrando que o Conselho foi criado com a emenda 45 de 2004, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares e Tribunais e Juízes dos Estados, do DF e dos territórios. Lembrando que não há atualmente território no Brasil, mas podem ser criados pela União. É o que está lá no artigo 18, parágrafo 2º do texto constitucional. Veja que todos eles são órgãos do Poder Judiciário. Por quê? Porque aqui nós temos o princípio da unicidade da jurisdição. Ou seja, o Poder Judiciário é um só poder que se manifesta em âmbito estadual e também em âmbito federal. Aqui, vale até a gente destacar, a doutrina diz que a justiça é uma só, mas ela se manifesta
assim, ó, Justiça Federal e Justiça Estadual. A Justiça Federal, ela pode ser, eu vou até apagar isso aqui. Vamos trazer para cá para eu poder aproveitar melhor o comentário. Ó, a Justiça é uma só, o Poder Judiciário é uno, mas ele se manifesta em âmbito estadual e federal. Então nós temos o Judiciário, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Alguns perguntam, e a Justiça Municipal? Ora, o Poder Judiciário que atua no município ou é federal ou estadual. Tudo bem? Não há Poder Judiciário Municipal. A Justiça Federal, ela pode ser comum ou ela pode ser especial. Especial ou especializada é a mesma coisa. A justiça é chamada de especial por quê? Porque ela tem algo que a outra não tem. A justiça, ela é chamada de especial por quê? Porque ela vai trabalhar com matérias específicas, com áreas específicas do conhecimento. O TEM é justiça militar, justiça eleitoral e justiça do trabalho. A justiça comum é aquela que, se fôssemos aqui fazer um trocadilho, é aquela que não tem. Enquanto que a especial tem, a comum não tem. Que tem e não tem o quê? Trabalho, eleitoral e militar. Logo, a justiça comum ela é residual. Por quê? Aquilo que não se trate, aquilo que não se refira a direito do trabalho, direito eleitoral, direito militar, vai para a justiça comum. A justiça estadual, por sua vez, em regra, ela é uma justiça comum. Agora, é importante deixar aqui uma notinha sobre o artigo 125, parágrafo 3º do texto constitucional. Porque o 125, parágrafo 3º, ele permite que lei de iniciativa do TJ crie a Justiça Militar Estadual. 125, parágrafo 3º. Vale a pena depois dar uma lida lá. No 125, parágrafo 3º, inclusive autoriza que nos estados que tenha mais de 20 mil integrantes do efetivo militar, né, que é da Polícia Militar e do Bombeiro, que eles criem até um TJ militar. Então nós temos aqui a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Lembrando que o Judiciário é uno, é indivisível, mas se manifesta dessa forma. Voltando aqui, eu quero fazer um organograma sintético, básico do Poder Judiciário. Veja, o Poder Judiciário, de forma sintética, nós podemos dizer que ele se manifesta assim, ó. Nós temos o juiz de direito, nós temos o juiz do trabalho, nós temos o juiz eleitoral, lembrando que não há juiz eleitoral de carreira, é um juiz de direito que exerce essa função, e nós temos o juiz militar, que é o juiz auditor. A auditoria militar no primeiro grau da Justiça Federal. Então eu tenho aqui o juiz. Acima aqui eu tenho o Tribunal de Justiça, o Tribunal, na verdade aqui eu vou ter que apagar, porque não foi bullying, mas eu não coloquei aqui o Juiz Federal. Então vamos lá. Juiz do Trabalho, Juiz Eleitoral e o juiz militar. Agora sim.
Legal. Aqui, acima do juiz federal, eu tenho o TRF. Do juiz do trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho. Do juiz eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Aqui, depois, eu tenho o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. E acima de todos, nós temos o grande e excelso Supremo Tribunal Federal. Veja, aqui nós temos o juiz, dá uma arrumadinha aqui, né? Vamos lá. Ótimo. Então eu tenho juiz de direito, acima TJ, STJ. Juiz federal, TRF, STJ. Juiz do trabalho, TRT, TST. Juiz eleitoral, TRE, TSE. Perceba que não há um juiz, não há um tribunal de segundo grau na Justiça Militar Federal e temos acima de todos quem? O Supremo Tribunal Federal. Detalhe, aqui ó, a regra é que os processos judiciais iniciam-se por aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de primeiro grau de jurisdição ou primeira instância. Perceba que se a gente analisar aqui, ó, trabalho, ó, eleitoral e militar, aqui nós estamos diante de quê? Da justiça especializada. Lembrando que especializada e especial é a mesma coisa. Aqui nós estamos diante de quê? Da justiça comum. Legal. A regra é que os processos iniciem-se aqui no primeiro grau de jurisdição. Pelo princípio geral do duplo grau de jurisdição, encontra uma sentença de um juiz de direito, por exemplo, eu posso interpor um recurso aqui no Tribunal de Justiça. Aqui nós temos o segundo grau de jurisdição ou segunda instância. Esses tribunais são chamados de tribunais inferiores. Ora, se existem os inferiores, é porque também existem os superiores. Então nós temos o primeiro grau, o segundo grau, no qual encontram-se os tribunais inferiores, e temos a instância superior. Em regra, a instância superior, ela vai o quê? Uniformizar o entendimento dentro da sua área de atuação. Então, por exemplo, o TSE vai uniformizar o entendimento de matéria eleitoral e dar a última palavra em matéria eleitoral. Da mesma forma, o TST em matéria trabalhista. Aqui, no Supremo, nós temos o quê? A instância máxima. A instância máxima do Poder Judiciário, chamado pela doutrina de órgão de cúpula. O Supremo é quem dá, voltando, o Supremo é quem dá a última palavra em matéria constitucional. O artigo 102, cabeça, o artigo 102, caput, diz que o Supremo é o quê? É o guardião da Constituição. É o guardião da Constituição. Detalhe importante, se nós fôssemos inserir o Conselho Nacional de Justiça, onde nós colocaríamos? Para resumir, o Supremo Tribunal Federal diz que o CNJ deveria ficar nesse local aqui, ó. Veja que, em regra, o CNJ não aparece nesse organograma sintético porque ele não tem jurisdição. Mas é importante apenas deixar claro que o CNJ está abaixo do Supremo
e ele exerce controle interno, administrativo e financeiro sobre os demais órgãos do Poder Judiciário. Vale dizer aqui que o CNJ não exerce qualquer controle sobre o STF. Perceba, quando o CNJ foi criado, joga aqui na tela comigo. Quando o CNJ foi criado, houve uma discussão na doutrina se o CNJ deveria ou não exercer controle interno sobre o próprio Supremo Tribunal Federal. Porém, o Supremo declarou a constitucionalidade da criação do Conselho Nacional de Justiça, mas deixou claro duas coisas. Primeiro, que o CNJ é um órgão administrativo de controle interno, não é órgão de controle externo, político, jurisdicional, como alguns defendiam, e também deixou claro que o CNJ não exerce qualquer controle sobre o próprio Supremo Tribunal Federal. Perceba, o Supremo é o órgão de cúpula, é o órgão máximo, então acima do Supremo, juridicamente falando, não pode haver um outro órgão. Na verdade, se você pega o artigo 102, inciso 1, a linha R, você vai ver que compete ao Supremo processar e julgar originariamente as ações contra o CNJ. Vale dizer, quem controla o CNJ é o Supremo e não o inverso. Mas o CNJ controla todos os demais órgãos do Poder Judiciário, à exceção do Supremo Tribunal Federal. Agora que a gente viu essa estrutura, o organograma sintético, eu agora quero destacar pontualmente cada órgão do Poder Judiciário, fazendo um comentário objetivo acerca da sua estrutura, da nomeação, da idade mínima, como é que funciona. Vamos lá? Vem comigo aqui. Olha só. Então a gente já estudou aqui, já analisou a questão do 92, já vimos a questão das formas de manifestação da justiça. Agora a gente vai fazer algumas notinhas complementares. Veja, o artigo 98 fala dos juizados especiais e também da justiça de paz. Juizados especiais que têm a competência chamada de justiça de pequenas causas, né, foram criados para tentar dar mais celeridade ao Poder Judiciário. E a eles foram entregues o quê? Competência para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infração penal de menor potencial ofensivo, mediante procedimento oral e sumaríssimo, permitido nas hipóteses previstas em lei, a transação e julgamento e o recurso de turmas de juízes de primeiro grau. Juizados especiais, então, também estão dentro da estrutura do Poder Judiciário, em regra ali na primeira instância. Temos também a Justiça de Paz, que é composta de cidadãos eleitos pelo voto, direto, universal e secreto, tem mandato de 4 anos, é uma exceção, porque em regra no Poder Judiciário não há eleição, e competência para quê? Para celebrar casamento, verificar de ofício ou em face de impugnação, processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias. Detalhe, a Justiça de Paz também não tem caráter jurisdicional, além de outras previstas em lei. Agora, objetivamente, como eu falei, nós vamos analisar as principais informações acerca da composição dos órgãos do Poder Judiciário. Vamos começar pelo órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal. Aqui, basicamente, nós vamos tratar da composição. Primeira coisa, a Constituição diz que o Supremo é composto por 11 ministros. Os ministros, pelo artigo 12, parágrafo 3º, têm que ser brasileiro nato. Além disso, esses ministros, eles têm que ter a idade, né? A idade aqui, ó. Brasileiro nato, deixa eu tirar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Brasileiro nato, maior de 35 e menor de 65 anos. A Constituição diz que eles têm que ter notável saber jurídico, notável saber jurídico, mais reputação ilibada. Ilibada é sem mancha. Aqui é no campo ético, moral. Deixa eu só escrever aqui que tá estranho, né? Ilibada. A questão do notável saber jurídico, né, veio
foi inserida na Constituição, por quê? Porque na Constituição, por exemplo, de 1891, só falava notável saber, e aí foi indicado, por exemplo, quem não era sequer formado em direito. E aí a doutrina ainda discute se há ou não exigência de formação em direito para ser ministro supremo. Expressamente a Constituição não exige, mas na cultura, na cultura constitucional brasileira, desde o início do século XX, no Senado, inclusive, tem parecer nesse sentido, dizendo que tem sim que ser bacharel em Direito, porque em 1903 foi nomeado médico para o Supremo e o Senado rejeitou exatamente porque não havia o chamado notável saber jurídico. Detalhe, esses ministros do Supremo, eles são nomeados por quem? Pelo presidente da República. Detalhe, só que a nomeação ocorre quando? Ocorre após a aprovação do Senado. O Senado Federal vai fazer aqui a conhecida sabatina, que está lá no 52.3. Detalhe, a participação do Senado é por maioria absoluta. A participação do Senado é por maioria absoluta. Então, detalhe, depois que o presidente nomeia após a aprovação do Senado. Então, o presidente indica, o Senado aprova, vai haver a sabatina, depois o presidente nomeia. Detalhe, tomou posse, vitaliciedade. Lembrando que só há estágio probatório para juiz para aquele que ingressa por meio de concurso público. Essas são as principais informações acerca da composição do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao STJ, o artigo 104 diz que o STJ é composto, no mínimo, por 33 ministros. Quando ele diz assim, no mínimo, significa que a lei pode ampliar. O regimento do STJ fixou em 33, mas pode ser ampliado. Esses 33 ministros serão escolhidos da seguinte forma, um terço e um terço. Um terço serão escolhidos entre desembargadores de Tribunal de Justiça, um terço dentre juízes de TRF e um terço entre OAB e Ministério Público. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Detalhe, aqui, no caso do terço constitucional, aplicam-se no que couber as regras do 94. Então, o órgão elabora uma lista sêxtupla, manda para o tribunal, que elabora uma lista tríplice e manda para o presidente para nomear. Já aqui, no caso de desembargador e no caso de juiz de TRF, o próprio STJ elabora a lista tríplice e manda para o presidente da República. Lista tríplice elaborada pelo próprio STJ. Detalhe, os ministros do STJ, eles também são nomeados pelo presidente da República. Nomeados pelo presidente da República. Detalhe, o Senado participa? Sim, após aprovação do Senado Federal. Detalhe, a emenda constitucional 45 de 2004 alterou de maioria simples para maioria absoluta. De maioria simples para maioria absoluta. Questão importante, os ministros do STJ,
a Constituição diz que eles podem ser brasileiros natos ou naturalizados, é comum a prova dizer que tem que ser brasileiro nato. Não é verdade. Pode ser nato ou naturalizado. A idade é a mesma do Supremo, mais de 35 e menos de 65 anos, e eles também têm que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Fechou. Então, aqui eu vou agora procurar mostrar para você de cada um desses órgãos essa ideia. Quem nomeia, como se dá a participação do Senado, qual é a idade mínima, qual é a idade máxima, porque isso é muito importante. Mas continuamos na nossa próxima aula. Eu te espero.